Vamos seguir falando sobre variáveis. Na aula passada, a gente criou aqui, para definir o tamanho dos olhos do Winston, essa variável aqui, diâmetro, que a gente usou nos lugares onde a gente usava a mesma informação. Todo lugar que usava a mesma informação, a gente usou a mesma variável, e o computador lê a variável como se fosse um número. O número que ela contém. Né? No caso aqui, 49. Lembrando que a gente mexendo no número da variável afeta os olhos do Winston. Afeta os dois olhos, a largura e a altura de cada um deles. Tá? Todos os lugares onde a variável de diâmetro foi colocada. Muito bem. Agora, digamos que eu queira mexer o rosto do Winston. Mexer o rosto do Winston implica em alterar a posição não só da elipse central, que se eu for mexer nela aqui, ela vai mexer, mas o resto não mexe. Então eu teria que mexer na posição dela e na posição das outras elipses aqui, ó, do olho, por exemplo. Só que não dá para mexer em um de cada vez, teria que mexer em todos. Teria que mexer em todos e... Pô, seria bom poder fazer isso com variável, mas eles são números diferentes. Pô. Como é que eu faço? Como é que eu posso lidar com isso? Mas olha, uma variável, quando eu crio uma variável, eu posso usar ela no programa em lugares para substituir números, certo? E os números podem entrar em contas. E se a gente fizer uma variável que a gente usa para calcular esses números aqui, ó. Acho que essa ideia vai dar certo. Para resolver esse problema, vamos fazer então uma variável que corresponda à posição do centro do Winston, que é o centro dessa bola aqui. Vamos criar uma variável aqui. Vou chamar de centro. Tá? E essa variável, vou criar ela em dois passos, crio a variável e vou atribuir um valor para ela, que é 200, né? O centro do Winston é 200. E aí eu substituo este 200 aqui pela variável centro. Muito bem. Agora, eu tenho que usar essa variável para calcular esses números aqui. Vamos entender o que acontece. A ideia é que, em relação à posição do rosto como um todo, da bola amarela, do Winston, as outras bolas, o olho, o outro olho, a boca, as outras bolas estão sempre na mesma, em relação à bola amarela, estão sempre na mesma posição. Estão sempre a mesma distância uma da outra. Então, vamos olhar aqui. Se a gente considerar o centro da bola amarela aqui, mais ou menos, a gente tem que o centro da bola, que representa esse olho, está sempre a uma distância igual aqui. O centro da bola amarela está a 200 e o centro da bola, o centro da bola que representa esse olho está aqui, ó, 150. 150. O que significa que eles estão sempre a 50 de distância um do outro. Se é assim, a gente pode ir aqui no nosso programa e trocar esse 150 aqui pela posição do centro do Winston menos 50. E agora, se eu mexer o centro, vejam que o olho vai junto. Muito bem? Vamos deixar o centro no lugar que ele estava. 200. E vamos mexer nas outras duas variáveis. Vamos olhar como que elas se posicionam relativamente ao centro do Winston. Aqui está o centro, certo? Se a gente for olhar essa variável aqui, ó, o centro do Winston está a 200. Aqui a gente tem que esse olho, que é o segundo olho aqui, está a 300, certo? 300. Significa que aqui tem uma distância de 100. Ao mesmo tempo a gente tem que o centro da boca, tá? A gente não pode ver lá embaixo, mas eu já mostro, 250.
Então ele está sempre a uma distância do centro do Winston de 50. Certo? Vamos olhar isso agora no código. Esse é o 300 que representa o olho, o segundo olho, o olho direito. Quando a gente olha de frente para o Winston. Esse 300 vai ser substituído então por centro mais 100. Ali, ó, o olho na posição. E agora o olho mexe junto também. Por fim, falta a boca. A boca, como a gente viu, está 50 pixels deslocado do centro do Winston. Então vamos pegar o centro e somar 50. Pronto. Agora meu Winston está andando completamente sem se desfigurar. Vou deixar esse cara aqui um pouco para fora do palco, enquanto eu vou falar de um outro assunto. Bom, na verdade o mesmo assunto, mas vamos aprofundar. Vamos falar de variáveis em conceitos mais complexos. Vamos olhar aqui. Vamos olhar uns outros cenários. Se eu criar uma variável x, por exemplo, x, eu faço ela igual, digamos, a 10. Criei minha variável. E aí, eu, numa linha seguinte, faço x igual a x. Nossa, isso aqui é muito estranho, né? Coisa estranha. Tá, vamos por partes. Primeiro vamos colocar aqui, ó. Sempre que eu tenho a variável x desse lado da atribuição contém o sinal de igual, tá? A atribuição é a operação de colocar alguma coisa dentro de uma variável. Sempre que eu tenho uma variável x desse lado aqui, ela representa a própria variável. Ela é o único momento, né, que ela é realmente uma variável é quando ela está desse lado. Aqui, ó, por exemplo, é o mesmo caso. Ela é mesmo uma variável. Quando ela está em algum outro lugar que não seja o lado esquerdo de uma atribuição, ela é considerada como se fosse um número. Por exemplo, aqui, ela não é x. Ela, na verdade, é 10. Muito bem? Então, essa operação, na verdade, está... Vamos fazer os dois passos. O primeiro passo está criando a variável e colocando o valor dentro dela, 10. O segundo passo está pegando essa variável e colocando de novo 10. O mesmo 10 que estava lá antes. Isso aqui parece meio estranho, né? Na verdade, ninguém faz isso. Mas a gente faz uma coisa parecida, e é bem comum de fazer, que é isso aqui, ó, x igual a x mais 1. Essa é uma operação bem comum. Nesse lado aqui, x é a própria variável. Ela está na posição onde ela pode mudar, crescer, é uma variável, né? E ela é ela mesma. Nessa posição aqui, x não é mais a variável. Ela é o conteúdo que está lá, que é 10. Portanto, essa operação é a mesma coisa que dizer que x recebe 11. Vamos olhar para isso aqui de um outro jeito. Vamos colocar aqui uma variável a mais no cenário. Então, vamos fazer x igual a 10. E agora a gente vai criar uma segunda variável, que é o y. Y igual a 20. Tá bom. Aí, na sequência, eu vou fazer x igual a y. Vejam que coisa estranha. E y igual a 7. Vamos tentar entender o que esse código faz. Vamos colocar os pontos de vírgula aqui, em cada instrução. Vamos entender o que essas instruções fazem. Bom, aqui x recebe 10. Então vamos ver o que está dentro de x. Aqui no final dessa instrução, x está com 10. Nessa segunda instrução, ele está sempre com a variável como variável, nesses dois casos aqui, né? O y, que é a variável, recebe 20. X continua com 10. Na sequência, a gente tem essa instrução que ela é mais complicada. X recebe y. Pode ter uma certa estranheza. Mas aqui o x é a variável, está na posição da variável. E o y, ele é simplesmente um número que está lá dentro, que é 20. Portanto, x recebe 20. X passa a ter 20. E então, a gente vem para essa última instrução, que não é tão estranha, porque y igual a 7, 7 é um número, então y recebe 7, y passa a ser 7. E aí a pergunta é, essa instrução aqui,
influencia o valor que está em x? E a resposta é não influencia. Por quê? Por quê? A operação que aconteceu aqui, nessa operação, y é apenas um número. Como ele está do lado direito da atribuição, ele não é considerado uma variável, ele é considerado o conteúdo que tem dentro dele. Então mudar y não afeta em nada aqui. E o final, o resultado aqui, x, desculpa, é 20. Tá? Basicamente, acho que é isso que a gente tem para falar sobre variáveis.